Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu vídeo sobre o incrível livro Blade Runner, escrito por Philip K. Dick. Neste vídeo, vamos explorar essa obra de ficção científica distópica que nos transporta para um futuro sombrio e intrigante. Mas antes de mergulharmos na história, vamos entender um pouco sobre o gênero da ficção científica distópica. A ficção científica distópica é um gênero literário que nos apresenta visões especulativas e sombrias do futuro, geralmente ambientadas em sociedades opressivas, tecnologicamente avançadas e desumanas. Essas histórias nos fazem refletir sobre as consequências de escolhas erradas e desigualdades sociais. A distopia apresentada em Blade Runner nos leva a questionar nossa própria humanidade e a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Agora que entendemos um pouco sobre o gênero, vamos adentrar o mundo fascinante criado por Philip K. Dick em Blade Runner. Preparem-se para uma jornada repleta de mistérios, dilemas morais e reflexões profundas sobre o futuro da humanidade. Informações sobre o livro. O livro Blade Runner é uma obra de ficção científica escrita por Philip K. Dick. O gênero literário abrange elementos de distopia, tecnologia avançada e questionamentos sobre a natureza da humanidade. O número de páginas pode variar dependendo da edição específica do livro. Recomenda-se verificar a edição em particular para obter informações precisas sobre o número de páginas. Philip K. Dick, o renomado autor por trás do livro Blade Runner, é uma figura icônica na ficção científica. Nascido em 1928, ele se destacou por suas obras inovadoras e provocativas que exploram os limites da realidade e da identidade humana. Dick é conhecido por seu estilo literário único, repleto de questionamentos filosóficos e narrativas envolventes. Suas histórias frequentemente abordam temas como a natureza da realidade, a existência da consciência e a interação entre humanos e máquinas. Além de Blade Runner, que foi publicado em 1968 com o título de The Android's Dream of Electric Sheep, sua imaginação fértil e suas narrativas complexas deixaram um legado duradouro na ficção científica. A importância de Philip K. Dick na ficção científica se deve à sua habilidade em explorar questões existenciais e sociais por meio de tramas repletas de reviravoltas e personagens cativantes. Sua escrita visionária e seu estilo único influenciaram gerações de autores e tornaram-se referência no gênero. Ao escolher ler Blade Runner e outras obras de Philip K. Dick, você mergulha em uma mente brilhante que nos desafia a questionar a realidade e a explorar os limites do que significa ser humano. O livro Blade Runner, escrito por Philip K. Dick, nos transporta para um cenário distópico em Los Angeles no ano de 2019. Nessa cidade decadente e sombria, a sociedade enfrenta uma série de desafios decorrentes do avanço tecnológico e das questões éticas relacionadas à criação de replicantes, androides com aparência humana. O protagonista da história é Rick Deckard, um Blade Runner, cujo trabalho é caçar e aposentar replicantes rebeldes, ou seja, retirá-los de circulação. Deckard é um personagem complexo, mergulhado em conflitos internos, à medida que confronta sua própria humanidade enquanto enfrenta esses seres artificialmente criados. Blade Runner mergulha profundamente em temas centrais que são fundamentais para a obra. A natureza da humanidade é um deles, questionando o que realmente define uma pessoa como humana. À medida que Deckard se envolve com os replicantes, ele é confrontado com a ideia de que talvez eles possuam emoções, desejos e uma busca pela vida tão legítimos quanto os seres humanos. A identidade também é um tema crucial explorado no livro. Deckard se vê imerso em um mundo onde a linha entre ser humano e replicante se torna cada vez mais tênue. Essa ambiguidade faz com que ele questione sua própria identidade, bem como a dos outros ao seu redor. Além disso, a moralidade desempenha um papel central na história. Deckard é confrontado com dilemas éticos ao perseguir e enfrentar replicantes que buscam sobreviver. Esses conflitos morais desafiam a percepção do certo e do errado, fazendo com que o leitor reflita sobre os limites da ética em um mundo complexo. Blade Runner é uma obra fascinante que nos mergulha em um futuro distópico, explorando temas profundos sobre a natureza da humanidade, a identidade e a moralidade. Prepare-se para uma jornada cheia de questionamentos e reflexões enquanto acompanhamos Rick Deckard em sua missão complexa e ambígua. Existem algumas curiosidades interessantes sobre o livro Blade Runner que valem a pena serem exploradas. Influência de Philip K. Dick. Philip K. Dick foi uma figura marcante na ficção científica, e Blade Runner é uma das suas obras mais conhecidas. O livro foi inspirado pelo conto The Android's Dream of Electric Sheep, Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, escrito por Dick. A história expande e aprofunda as ideias apresentadas no conto original,
criando um universo complexo e fascinante. Replicantes e humanidade. Uma das temáticas centrais de Blade Runner é a questão da humanidade e como ela se relaciona com a criação dos replicantes. O livro explora a noção de que a existência de replicantes questiona a própria essência do que é ser humano, levando os leitores a refletir sobre a natureza da consciência, da emoção e da identidade. Cenário distópico de Los Angeles. O livro retrata uma visão sombria e distópica de Los Angeles em 2019. A cidade é representada como um lugar decadente, cheio de neon, chuvas ácidas e uma atmosfera opressiva. Essa ambientação sombria e futurista se tornou icônica e ajudou a estabelecer a estética do cyberpunk na cultura popular. Deckard e a dualidade moral. O protagonista, Rick Deckard, é um personagem complexo que se depara com dilemas morais ao perseguir os replicantes. Ele é forçado a confrontar suas próprias crenças e questionar a validade de suas ações. Essa dualidade moral é um aspecto interessante do livro, pois nos faz refletir sobre a ética em um mundo onde as linhas entre o certo e o errado estão borradas. Influência cultural duradoura. Blade Runner deixou um legado significativo na cultura pop. Sua visão distópica, temas filosóficos e atmosfera única influenciaram não apenas a literatura, mas também o cinema, a música e os videogames. A obra continua sendo uma referência importante no gênero da ficção científica e continua a inspirar novas gerações de artistas e criadores. Em conclusão, Blade Runner, escrito por Philip K. Dick, é uma obra-prima da ficção científica distópica que nos transporta para um cenário sombrio e complexo. Neste livro, somos apresentados a um futuro em Los Angeles, onde a humanidade e a identidade se misturam em meio à presença dos replicantes rebeldes. Explorando temas profundos como a natureza da humanidade, a identidade e a moralidade, Blade Runner nos desafia a questionar nossa própria compreensão do que é ser humano. Através da perspectiva do protagonista Rick Deckard, somos levados a refletir sobre dilemas éticos e a explorar os limites da consciência e da emoção. Com sua visão distópica e influências duradouras na cultura popular, Blade Runner se tornou um marco na ficção científica. Suas páginas nos convidam a mergulhar em um universo fascinante e repleto de mistérios, onde a linha entre a realidade e a artificialidade se torna turva. Portanto, encorajo a todos vocês a lerem o livro Blade Runner para se aprofundarem nesse universo intrigante. Permita-se explorar as questões filosóficas e morais que permeiam a narrativa, mergulhando em uma experiência literária única e enriquecedora. Preparem-se para se envolver em uma jornada emocionante e provocativa que desafiará suas percepções sobre a natureza humana e o futuro da nossa sociedade. Não percam a oportunidade de explorar essa obra-prima da ficção científica e se deixem cativar pelo mundo visionário de Blade Runner. Afinal, ao abrir as páginas desse livro, vocês estarão embarcando em uma aventura intelectual que os convidará a repensar o que realmente significa ser humano.